também, porque nós precisamos entender a necessidade de estarmos crescendo, né? Porque todo crescimento, irmão, da igreja, do ministério, vai passar por você. Eu não sei se você percebe isso. Você acha que a gente vai crescer e você vai ficar nesse mesmo patamar que você está? Você está enganado com relação a isso. Na verdade, o crescimento do ministério é um reflexo do crescimento que Deus vai promover na sua vida. E isso é algo que a gente precisa pegar, irmão, essa consciência, para que a gente a cada dia vá dando passos para isso, porque todo filho de Deus, irmão, ele nasce de novo, né? Ele vai crescendo na compreensão da palavra. Como eu costumo dizer aqui, Jesus ele cresceu em estatura, sabedoria e graça, né? Diante de Deus e dos homens. Em estatura nós não vamos mais, tem muita gente aqui que não vai mais crescer. Já pode ficar conformado com o seu tamanho mesmo. Mas em sabedoria e graça é obrigatório. Diga, em sabedoria e graça é obrigatório. Querido, em sabedoria e graça é obrigatório. Na verdade, nós sabemos que a igreja, né, ela é um grande corpo que Deus a cada dia colocou os membros, né? Quando nós nascemos, Deus já sabia onde era que a gente ia poder desenvolver-se no corpo, crescer, cumprir bem a nossa função. Quando a gente veio para Jesus, veio para a luz, né? Eu acredito que você já passou por essa experiência de você entrar na sua casa e quando você começar acendendo as luzes dos cômodos da casa, você vai perceber onde é que precisa arrumar. E a luz por si só não arruma as coisas, mas ela te dá a condição de ver onde precisa arrumar. Amém. Você sabe disso. Então, quando a luz da palavra vai chegando para nós, né, a gente vai percebendo onde é que a gente precisa arrumar mesmo. Para quê, pastor? Para que a gente possa desenvolver bem o nosso papel que Deus tem para nós. E é isso que vai nos fazer crescer a cada dia. É quando o entendimento vai chegando para nós e a gente vai exercitando isso. Porque o conhecimento da palavra é bom, pastor? Claro. A gente conversa com pessoas, né, que dizem assim: rapaz, eu estava tão aperreado, ouvi um louvor, mas aquilo me acalmou tanto. Por quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa, a música, com a palavra de Deus, tem o poder de fazer isso mesmo. Agora, meu irmão, eu fico pensando, se a gente ouve uma música que é baseada na palavra, e aquela calmaria vem sobre nós, imagina a gente cheio da palavra. O aperreio não vai nem ter oportunidade de entrar. Não é isso? Então a gente precisa entender, querido, que o crescimento vai nos levar a cada dia a viver de fatos saudáveis, para que mesmo diante das pressões, né, das perseguições que se levantem, dos obstáculos que possam surgir, isso não pare o nosso desenvolvimento. É por isso que muitos filhos de Deus, eles vivem uma vida atrofiada, porque se eles param diante dos obstáculos, eles nunca vão passar daquela etapa, irmão. A gente só vai avançar se a gente aprender a romper coisas que vão se levantar diante de nós. E eu posso te dizer, às vezes a gente vai ter que romper preguiça mesmo. Às vezes a gente vai ter que romper, como é que ele diz, rapaz? Negligências que nós temos para conosco mesmo. Para que a gente a cada dia avance no sentido da o nosso condicionamento espiritual. É como eu falei para você, uma pessoa vai fazer uma caminhada e ela vai 3 quilômetros, meu Deus do céu, não aguento mais não. Mas se ela permanecer, daqui a pouco ela faz 4, faz 5, faz 6, faz 7 e ela fica disposta a correr mesmo. Porque ela desenvolveu a vida dela, irmão. Fisicamente falando, eu estou citando aqui. Mas espiritualmente é bem semelhante, querido. É que a nossa vida espiritual só vai crescer aquilo que a gente ora por uma pessoa, parece que não aconteceu nada, a gente diz, mas eu vou orar por outra. Quando aparecer outra, eu vou orar de novo. Eu não quero nem saber, eu não vou parar de orar pelas pessoas. É aquilo que a gente prega para uma pessoa e ela diz não quero Jesus agora não. A gente diz, mas rapaz, ninguém quer nada com Jesus, não. A gente prega para outra, prega para outra, prega para outra, prega para outra, até as pessoas que ouvirem desejar querer. Porque é desenvolvendo isso, irmão. Se essa consciência estiver em nós, eu posso te dizer uma coisa. Deus vai nos usar de uma forma poderosa mesmo. O negócio é que nós sabemos que tem filhos de Deus, querido, que, vamos dizer assim, não sabem o básico. O básico para todo filho de Deus é pregar salvação,
orar pelos enfermos e expulsar os demônios. Deixa eu te dizer de novo, o básico para os filhos de Deus é saber pregar salvação, ter disposição para orar pelos doentes e expulsar os demônios. Outra coisa, e saber pregar batismo no Espírito Santo. Toda igreja, eu vou dizer assim somente, toda igreja, família eu valorizo, né? Quando a gente tiver a oportunidade de estar com as portas abertas, recebendo pessoas, olha irmão, nós vamos prezar que nenhuma pessoa daqui faz parte dessa igreja fique sem ser batizado com o Espírito Santo. Amém. No reino de Deus, deixa eu melhorar para você. No reino de Deus, batismo com o Espírito Santo é algo quase que obrigatório. Amém. Na verdade, quando a gente vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos, uma das coisas que trazia uma maior consciência para os discípulos, que as pessoas que recebiam Jesus tinham nascido de novo, eram elas serem batizadas com o Espírito Santo. Nós sabemos que vamos dizer assim, uma pessoa confessa Jesus, porque tem isso, veja. Eu posso pregar para uma pessoa salvação, e ela receber Jesus e eu dizer, pronto, meu irmão, você foi salvo, teu nome foi escrito no livro da vida, teu passado foi apagado e perdoado, tu agora se tornou uma nova criatura, tu é meu irmão em Cristo Jesus, e eu também posso dizer, tem algo mais para você agora mesmo, se você quiser. O que é? Ser cheio com o Espírito Santo. Quer ser batizado com o Espírito Santo agora? Quero. Então é só pregar para ela, impor a mão e ela vai ser cheia. Nós sabemos sim, irmão, olha, eu já vi pessoas de 40 anos de crente, não falar em outras línguas, porque ela mesmo dizia, eu não consigo. Ah, não é para mim. Ah, eu não sei como é isso não. E ficar lá travado, com a mente cauterizada naquela área, a ponto de não ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu já vi pessoas receber Jesus e ser batizado no Espírito Santo no mesmo pacote. Porque é algo que algo que é um direito, né, de toda a humanidade. Não é nem de todo filho de Deus, vê? E a igreja precisa se levantar a cada dia. Quando eu digo a igreja, eu estou falando no sentido coletivo, mas entenda que o crescimento do coletivo, ele depende muito do crescimento individual. Todo crente, diga todo crente, precisa saber pregar salvação, orar pelos doentes, expulsar os demônios e batismo com o Espírito Santo. Todo crente, irmão. Não é aquele ali não sabe não, tem problema não, daqui uns dias ele aprende. Aquele ali ainda não sabe direito não, tem que aprender também. Porque não é somente uma ida à igreja, não é somente aquele tempo religioso, não é somente ler a Bíblia, é ver o que a Bíblia diz acontecendo na nossa vida, querido. Eu vim aqui essa tarde somente para sacudir você nisso. Porque isso são coisas que hoje é para nós. Lembra o que Gálatas diz, não é? O apóstolo Paulo disse aos Gálatas, mesmo o herdeiro sendo dono de tudo, mas enquanto ele é menino, não passa da semelhança de um escravo. Jesus uma vez falou isso lá em João, né? Ele disse, olha, o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Por isso que eu já não chamo vocês de escravo, chamo de amigo. Porque tudo que eu conheci do meu pai, eu estou dando a vocês a conhecer. Então Jesus estava querendo tirar aquela mentalidade das pessoas, até de servo. Porque eu sei que hoje, né, é uma linguagem comum no meio do povo de Deus, as pessoas encontrarem outro irmão e dizer, fala servo do Senhor. Está tudo bem, não tem nenhum problema com relação a isso não. Mas a mentalidade que aquelas pessoas tinham de servo, não era a que a gente tem hoje, de quando a gente fala com outro servo, né? Fala servo, aí o outro diz servo de Deus, não tem nenhum problema. Mas nesse tempo que Jesus falou isso, o servo era aquele que era também chamado de escravo. Era aquele que o Senhor chegava e dizia, meu filho, pega essa cadeira e bote ali. Ele dizia, mas por quê? Não queira saber, pega e bote lá. Você foi chamado aqui somente para obedecer. Eu mando e você obedece. Mas em Deus, nem é assim em Deus, irmão. Deus nos mostra por que nós precisamos obedecer a palavra dele. Deus não está querendo, irmão, de nós uma obediência cega. Por que eu tenho que fazer isso? Não quero nem saber, faça e pronto. Não, com Deus não é assim. Posso entender? Você me entende? Porque em Cristo é aquilo. Se eu não perdoar, quem fica emperrado. Se eu falar morte, eu vou ter morte vindo sobre a minha vida. Você está me entendendo?
Se eu me considerar um miserável, a miséria vai se instalar na minha vida mesmo. Por que eu estou citando esses exemplos aqui? Porque, na verdade, Deus não quer que a gente obedeça a Ele de uma forma cega. Na verdade, a fé, ela não é nem algo cego. A fé é nós vermos com os nossos olhos do entendimento aquilo que a palavra diz e andar com base naquilo que a gente acredita. Amém, irmãos? Então, a igreja, no sentido geral, ela precisa entender isso, principalmente nesse tempo, que as pessoas nem estão podendo, de uma forma, congregar, que uma boa parte das pessoas nem estão podendo ir à igreja como elas querem, até as que precisam não podem. Então você e eu, irmão, precisamos fazer com que as pessoas nasçam de novo lá fora, querido. Se nós esperarmos para uma pessoa nascer de novo, somente quando ela vir para a igreja, pode ser que ela morra e nunca nasça de novo. E a gente pode trazer as pessoas já nascidas de novo. Pastor, eu trouxe esse bebezinho aqui, nasceu de novo, bota ele aí e vamos cuidar dele. Você está me entendendo? E eu sei de uma coisa, veja, pode ser que você não saiba, mas a gente vai ensinar para você fazer isso também. É para você que está em casa fazer isso. Às vezes você não pode convidar o seu vizinho para ir para a igreja, até você mesmo estar em casa, mas você pode pregar para ele na calçada da sua casa, mesmo que seja um num portão, outro no outro. Você sabia que você precisa receber Jesus? Sabe para que foi que Jesus veio a essa terra? Ele veio para nos salvar. Sabe de quê? Não, olha, tudo isso que a gente está vendo no mundo hoje é por conta da desobediência de Adão. E Adão pecou, deixou a humanidade condenada ao inferno, ao sofrimento, à miséria, a essas doenças. Mas Jesus veio para nos resgatar. A Bíblia diz que Ele morreu para nos salvar. Salvar de quê? Sabe de quê? Da morte eterna, da doença, da depressão, da opressão. Se você quiser receber Jesus, você pode receber aí onde você está, e a pessoa lá do portão dela. É mesmo, é. O que é que eu preciso fazer? Feche seus olhos aí e diga para Ele: Senhor Jesus, eu não estou lhe vendo, mas eu acredito que o Senhor está aqui no meio dessa conversa. E eu quero dizer para o Senhor que eu entrego a minha vida ao Senhor agora. E eu chamo o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo para morar dentro de você aí. E o outro confessando lá do outro portão. Quem está comigo aqui? E quando a igreja levantar as portas que puder receber pessoas, aí você diz: olha, vamos lá hoje que tu já nasceu de novo, agora tu vai se alimentar. Isso é para todo crente, irmão. Está comigo aqui? É verdade. E ainda pode dizer a ela: quer ser batizado no Espírito Santo? Quero. O que é que eu preciso fazer? Preste atenção que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo está dentro de você agora. Você acredita nisso? Acredito. Então, olha, ele quer encher você. E se você crê nisso, você vai começar a falar em umas línguas que nem você mesmo entende. Está entendendo? Tô. Deixa eu lhe explicar uma coisa, olha. Quem fala nessas línguas não fala aos homens. Por isso que nem eu vou entender, nem você vai entender, mas Deus vai. Então eu quero orar por você daqui. Não é eu que vou encher você, é o Espírito Santo. E Ele já está dentro de você, não precisa nem eu tocar. Deixa eu mostrar para você aqui, olha. A Bíblia diz que Paulo foi à casa de um homem chamado Cornélio. Ou Pedro, desculpa. Quando Pedro chegou lá, começou falando a palavra de Deus. E o pessoal estava tão desejoso que o Espírito Santo caiu sobre eles. Eles começaram a falar em línguas, está vendo? Não precisa nem botar a mão nas pessoas. Pega a tua Bíblia aí. A pessoa pega a Bíblia, abre lá. Ela vai abrir lá em Atos 10. Quando ela olhar isso, ela vai dizer: se tu acreditar, vai acontecer com tu aí onde tu está. Fecha teus olhos. A pessoa fecha os olhos lá. A pessoa diz: em nome de Jesus, Pai, enche ela do teu Espírito. Realiza o desejo do coração dela. Daqui a pouco, é isso mesmo. Comece, continua aí mais alto agora, vai. E o povo olhando, dizendo: olha os dois doidos. O povo vai começar a dizer: olha os doidos ali no meio da rua. Mas é assim, querido. Diga: o Evangelho é o poder de Deus. É assim, irmão. Não vai dizer: quer ser batizado no Espírito Santo? Quero. Jesuasse hoje. Chamasse nenhum palavrão, não. Eita, chamei os dois febres do rato. Então, deixa para amanhã, vai te purificando aí. Não é assim, querido.
Quer parar de chamar esses palavrão? Tem uma linguagem melhor para tu falar. Que é a linguagem celestial. Pronto. Então o evangelho é algo que apesar de ser simples, não é? É poderoso, irmão. É uma coisa poderosa demais, querido. Às vezes a gente vai vendo, né? A gente ainda está bem longe daquilo que Deus quer para nós, mas a gente a cada dia vai vendo e se aproximando com o entendimento de que é simples, querido. Não é uma coisa assim que a gente diz, meu Deus, o que eu preciso fazer? Somente estar disposto a seguir os passos que a palavra dá. Crendo. Não é para fazer o teste, vou ver se dá certo. A pessoa vai e não aconteceu nada. A pessoa olha aí, ó. É conversa. Mas se a pessoa disser, eu vou fazer, vou perseverar até a coisa acontecer. Vai acontecer mesmo. E esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo. Querido, esse é o tempo. É que as pessoas não podem ir muito à igreja, no sentido prédio, né? Mas elas precisam entender que é num lugar como esse que a gente se reúne para ficar livre do sol, da chuva, do frio, do calor muitas vezes. É o lugar onde a gente vai se enchendo, desfrutando de uma compreensão coletiva para fazer um trabalho individual mesmo. Amanhã é segunda, no final de semana está tudo fechado. Igreja, comércio, está tudo fechado. Mas a partir de amanhã já começa a abrir tudo. Amanhã as pessoas vão trabalhar, amanhã algumas pessoas vão estudar, amanhã algumas pessoas vão fazer alguma coisa, vão ter alguma atividade com alguém. E o diabo se aproveita de tempos como esse, para num dia como hoje mesmo, pronto, tem crente, né? Muitos crentes que até hoje mesmo, sábado e domingo, igreja fechada, ninguém pode ir para a igreja, aí os crentes arrumam 1001 coisa para fazer. Tem crente, irmão, que no sábado e no domingo não pega na Bíblia se não tiver igreja. Vai crescer quando? Tem crente que no sábado e no domingo não ora, não tira o seu tempo de oração. Tem crente que no sábado e no domingo só pensa em lazer, passeio e outras coisas, mas não pensa nas coisas do alto. Então nunca vai crescer para fazer a vontade de Deus, querido. Não é que a gente não deva fazer essas coisas. Passear é bom, ter momento de lazer é bom, todas essas coisas é bênção também, amém, querido? Desde que a gente faça sem andar no pecado. Mas o que eu quero que você entenda, o que Deus quer que a gente entenda, é que não tem dia nem hora para o diabo atacar e destruir uma pessoa, meu irmão. Então nós, como a igreja, precisamos ser aqueles agentes do céu, 24 horas de plantão, irmão. Pronto para dizer, você pode ser salvo agora. Você vai ser curado agora. Você vai começar a ser liberto a partir de hoje. Não é dizer logo hoje, rapaz, domingo. As igrejas nem estão abrindo, ainda a pessoa tem que fazer isso. Tem, querido. Porque é isso que vai levar a nossa vida a avançar a cada dia. E hoje eu quero só ler um texto para você aqui, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos. Eu queria que você abrisse lá, por favor. Porque eu vou dizer uma coisa, a primeira ministração que a gente ouviu essa semana aqui, né? Ou a semana que está se passando, a gente ainda podia, se não me engano, foi na terça-feira de tarde, feriado, que quem ministrou foi o diácono Wendel. E eu fiquei pensando nessas coisas, juntando com tudo que todo mundo ministrou essa semana. Não sei se você lembra daquilo que foi pregado essa semana aqui, se você anotou, né? Mas na terça-feira a gente já foi logo, começou a ser provocado. Porque estava para começar a fechar, as igrejas começarem a fechar na quarta, não é? E a gente logo na terça, foi terça-feira que foi feriado, não foi? Pronto. E o nosso culto foi à tarde. E a gente ouviu aqui logo de primeira. Rapaz, a gente vai deixar o diabo calar a gente mesmo, é? A gente vai deixar o diabo parar a gente mesmo. A gente vai deixar o diabo manter a gente conformado. Não, querido, a gente tem que colocar mais força. Querido, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Isso vem no meu coração hoje. A partir de domingo a gente vai ter 2 cultos aqui. Um de manhã e um de noite. Ou um de manhã e um de tarde. Gente para pregar tem. Gente para tocar e cantar tem. Então, gente para assistir do outro lado daí tem também das câmaras. Então tá tudo certo. Domingo de manhã, de 9 às 10h30 a gente vai ter culto aqui. Então você vai estar aí na sua casa sentado, o mais espetacular do que qualquer esporte é a palavra de Deus. Então vai receber de manhã e de noite. Amém?
E depois a gente vai... Vamos ver, a gente vai estar vendo ainda aí, deixa esse negócio ficar bem claro. Porque a gente vai fazer um culto à tarde aqui também. Ainda não sei o dia, mas a gente vai fazer. Pode ter, e não vai demorar muito não. No meio da semana vai ter culto à tarde. A gente vai botar para lascar no diabo com força. Amém? Pronto. Então, anote isso aí. Pelo menos está gravado, para a gente não se esquecer. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Capítulo 11. Eu não vou te dizer o versículo ainda, tá certo? Para você não ficar lendo aí, eu queria que você olhasse para mim. Atos capítulo 11. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu acredito que todo crente, irmão, deveria ler o livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele mostra, né, a história de mais ou menos os primeiros 60 a 70 anos da igreja. Quando a igreja nasceu, né? Jesus morreu, veio a essa terra, mostrou qual era a vontade de Deus, até mostrando para as pessoas, é necessário que eu vá a Jerusalém, seja preso, espancado, rejeitado, morto, mas eu vou ressuscitar. E tudo isso se cumpriu, como Jesus disse, né? Paulo diz isso em Coríntios, no capítulo 11, quando vai falar da ceia, né? Diz, olha, Jesus morreu segundo o Evangelho, mas foi sepultado segundo o Evangelho e ressuscitou segundo o Evangelho. Então, tudo que aconteceu com Jesus estava escrito que era para acontecer com ele mesmo, né? Jesus fala isso aos discípulos quando eles iam no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 28, se não me engano. Ele diz que, olha, não era necessário que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, mas ressuscitasse ao terceiro dia. Estava escrito na lei, nos profetas, nos salmos, que isso era para acontecer com ele mesmo. Então Jesus começou a mostrar isso, né? Em Atos dos Apóstolos, depois da ascensão de Jesus, quando ele subiu aos céus, a igreja voltou com a promessa de ser revestida do poder do alto. E em Atos 2 isso se cumpre, né? Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Em Atos capítulo 3 eles começaram a manifestar o poder. Curaram logo um homem, que era coxo de nascença. A perseguição começou a pressionar eles. Eles foram presos, mas foram soltos. A Bíblia mostra, né, a gente viu lá, a gente já leu aqui, que em Atos capítulo 4, eles oram e o poder se manifesta de uma forma tal que o lugar onde eles estavam treme. Eles começam a anunciar a palavra com ousadia. Daqui a pouco levantam mais pessoas para cuidar das coisas sociais da igreja, porque estava crescendo. Em Atos capítulo 7, Estevão se destaca no meio do povo, pregando para aquele povo, né? E daqui a pouco ele é apedrejado. E a gente vê a atitude de Estevão. Mas em Atos capítulo 8, a perseguição começou por causa disso. Filipe vai para Samaria, começa a pregar a palavra, o poder se manifesta. A perseguição continua, né? E muitos começam a ser dispersos, correr para alguns lugares. Mas o entendimento da vontade de Deus para a vida deles, irmão, era tão grande que eles não paravam. Diga, eles não paravam. Querido, eles não paravam por nada. Não tinha nada que parasse eles. Hoje nós sabemos que qualquer coisa, né, na vida de um crente, o diabo já assovia logo no ouvido dele. Olha aí, tá vendo? A pessoa vai ser crente, uns irmãozinhos desse, uns irmãozinhos daquele. Olha para aí, desse jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é de hoje, irmão. Isso tinha em todo o tempo. Olha, depois que a igreja nasceu e a igreja começou a crescer, Paulo diz que mesmo no meio da igreja existiam falsos irmãos. O que é isso, pastor? Pessoas que parecem ser crentes, irmão, mas são somente falsos. Dizem que crê, mas não crê. Fala da vida dos outros. Fofoca de um. Vive com mentira. Tem isso? Tem, querido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não parou aqueles que entenderam, irmão. Só para os que não entendem. Diga, os que não entendem são os que param. São os que param. Porque quem entende não para, não. Misericórdia. Quem entende não para, sabia disso?
E eu queria falar um pouco dessa passagem aqui, Atos capítulo 11, né? Eu falei. Aleluia. Eu quero ler com vocês, deixa eu me ver aqui que saiu do lugar aqui. Pronto, a partir do versículo 19. Atos 11, 19. Deixa eu marcar aqui. Eu acredito que a gente vai somente falar sobre isso aqui. Glória a Deus. Queria que você que está em casa prestasse bastante atenção nisso. Porque nós precisamos ser uma igreja forte, irmão. Amém. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é uma igreja forte, pastor? É uma igreja que a cada dia desenvolve uma comunhão em 3 áreas. Primeiro, comunhão com a palavra e o Senhor através do Espírito. E depois vai ficando a cada dia sensível para desenvolver de verdade comunhão com os irmãos. Amém. Entendendo quem está mais crescido e quem está menos crescido. Porque esse é o estilo de vida de igreja mesmo. Não existe, irmão, igreja separada. Igreja no sentido de que falta eu que eu faço o meu. Essa não é a igreja. Amém? Pastor, mas é porque tem hora que é complicado lidar com as pessoas. Tu acha que é hoje só? É desde aquele tempo, irmão. A gente sabe sim que vai ter pessoas que é mais extrovertido. Vai ter pessoas que é mais comedido, né? Aquela pessoa que... tem uns que a gente chama de desequilibrados, outros mais equilibrados, não tem? Tem uns que é mais alegre, tem outros que é mais seguro. Tem alguma cor com isso, pastor? Não tem problema não. O envolvimento no meio é que vai equilibrando isso. Aquele que é mais espalhado vai se ajuntando. E aquele que é muito junto vai se espalhando mais. E vai ficando equilibrado o negócio. Mas tem que desenvolver essas coisas. Porque a igreja ela vai crescendo, não somente no sentido de dentro. O crescimento para de dentro, que a gente adquire aqui, no ambiente de igreja... é para ser desenvolvido lá fora mesmo. É para que a cada dia crentes vá entendendo. Olha, eu acredito que a gente pode, né, deve, na verdade, crescer a ponto de nós entendermos. Deus me quer nessa área aqui. Essa área aqui eu vou contaminar todo mundo. A minha área é essa aqui. Nessa área aqui eu vou levar a palavra para todo mundo. A minha área já é aquela ali. Então naquela área ali... essa camada aqui, quem vai alcançar sou eu. E isso é para que todo filho de Deus vá desenvolvendo isso. Porque às vezes a gente pensa que Deus só quer a gente dentro da igreja. Não, Deus quer você lá fora mesmo. E nesse tempo muito mais ainda. Ah, pastor, olha, graças a Deus o meu negócio, né, meu ramo, meu segmento, ele não parou muito. Então pronto, Deus quer você alcançando pessoas lá. A igreja está fechada, mas a sua boca não pode ficar. Amém? Então vê o que ele diz aqui, vê. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, para que você entenda bem. Porque a gente vai ver nessa primeira parte aqui, pastor, as pessoas que foram dispersos, né, correram, saíram fugidos, por causa da perseguição desencadeada a Estevão, não falaram a ninguém, senão somente aos judeus. Porque quando a igreja nasceu de novo, ela nasceu de pessoas de uma raiz judaica, que pensava de primeira que a salvação era só para os judeus. Então eles iam para os lugares e queriam alcançar primeiro os judeus, porque Jesus veio dos judeus, né, da descendência de Davi, mas a salvação era para todo mundo. Mas eles estavam ainda entendendo que a salvação não era só para os judeus, ou que a salvação era que a salvação não era para os judeus, melhor dizendo. E isso levava eles somente a uma boa parte querer pregar só para os judeus. É por isso que, se a gente voltasse uma folha aqui, a gente ia ver que para Pedro ir na casa de Cornélio, Deus teve que tratar com ele de uma forma individual, sobrenatural, como é que eu posso dizer, tão espiritual, que não foi ninguém que disse a Pedro, irmão. Pedro depois quem foi pregar para os outros apóstolos, que vieram enquadrar ele. Ô meu irmão, vem cá. Como é que tu vai na casa de um povo que não é judeu, pregar para eles o evangelho?
Pedro foi quem teve que explicar. Olha, eu estava na casa de Simão, e de repente o almoço começou demorando um pouquinho, eu subi para orar, e quando eu estava orando, rapaz, eu tive uma visão de um lençol que descia amarrado pelas 4 pontas, mas aquele lençol começou a me mostrar que existia todos os tipos de répteis, quadrúpedes, de animais sobre a terra, e eu comecei olhando para aquela visão, e uma voz começou dizendo: Pedro, mata e come. E ele dizendo: não, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa imunda, nem impura não. E a voz disse: Pedro, mata e come. E Pedro: não, Senhor, da terceira vez que eu disse isso, aquela voz me disse: não considere comum ou imundo o que Deus já purificou. E eu fiquei meditando acerca daquela visão, e de repente o Espírito Santo falou comigo, disse: olha, tem alguns homens aí na porta, tem 3 homens te chamando aí na porta, e pode ir com eles, não questione nada, porque foi eu quem enviei eles aqui. E Pedro desceu, foi com eles, e ele disse: olha, eu cheguei na casa daquele homem, ele já me contou uma visão que ele tinha tido, que estava orando lá, esse camarada chamado Cornélio, ele era um camarada que nem era judeu, mas era temente a Deus. Ele dava esmola, orava a Deus, e um dia ele disse que um anjo apareceu para ele, e disse: olha, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações foram ouvidas, então mande chamar Pedro, que ele vai vir falar para você aqui algumas palavras pelas quais você precisa ser salvo. E quando eu cheguei lá, ele me contou isso, e eu comecei a dizer: rapaz, Deus não faz acepção de pessoas mesmo não. Porque, olha, eu sei que vocês já ouviram, né, que Jesus começou na Judéia, depois foi para Galiléia, Samaria, e pregou o Evangelho. Quando eu estava pregando para eles, o Espírito Santo caiu sobre eles, e todos foram batizados no Espírito Santo, sem precisar nem ser batizado nas águas. Isso era Pedro dizendo a eles lá. Vê, eu fiquei pensando, digo: rapaz, se Deus deu a eles o mesmo dom que deu a nós no começo, quando a gente creu, quem era eu para privar esse povo de ouvir o Evangelho? Então Pedro foi tratado, irmão, de uma forma inquestionável para ele, porque Pedro tinha isso na mentalidade dele. Esse povo não é para o Evangelho, não é para esse povo não. Hoje nós não temos judeus no nosso meio, mas deixa eu te dizer uma coisa: tem pessoas que a gente pensa: fulano, oxe, fulano quer nada com Jesus. Não, menino, oxe, vou nem perder meu tempo falando. É a mesma coisa de Pedro dizendo que não ia falar para aquelas pessoas da casa de Cornélio. A mesma coisa, irmão. Mas Pedro foi tratado de uma forma tal que Pedro foi lá e viu o resultado. Eu queria que você que está em casa repetisse comigo, e você aqui também. Nós nunca vamos ver o resultado até que a gente abra a nossa boca. Você nunca vai ver resultado na vida de uma pessoa até que você abra a boca para ela. Nunca, meu irmão. As coisas não vão ser da maneira que a gente pensa. Fulano quer não, fulano dá crédito não. Ah, fulano, hoje isso é conversa, fulano, vai, fulano se interessa por isso não. E a gente a cada dia vai se privando de ver pessoas sendo salvas ou sendo curadas. Você está comigo aqui mesmo? Então preste bem atenção nisso, né? Os que foram dispersos por causa da perseguição, estão olhando para ali? Tem, pronto. Eu tenho que olhar para aqui porque eu estou pregando para o povo que está em casa. Então ele diz assim, vê. Os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, que se levantou por causa de Estevão, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém, além dos judeus. Alguns deles, entretanto, que eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até a Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: o Evangelho não é uma religião, querido. O Evangelho é o poder de Deus. Religião muda as pessoas somente na parte de fora. O Evangelho muda a pessoa de dentro para fora. Aí vê o que ele diz aqui. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A pergunta é: por que muitos creram e se converteram ao Senhor? Porque tinha pessoas para falar. Porque tinham pessoas para apresentar o Evangelho. E o Evangelho não é: quer ser crente, deixa esse cigarro do cão. Deixa esse... Não. Quer ser crente,
receba primeiro a Jesus, renove sua mente e você vai ser liberto de qualquer prisão, ou vício, ou mazela que estiver dominando sua vida. Ninguém é liberto primeiro para aceitar o Evangelho, querido. O Evangelho é quem liberta as pessoas. Nós sabemos sim, olha, vai ter muita gente, irmão, que vai ser curada primeiro para ver o poder de Deus, para depois aceitar Jesus. Mas deixa eu também quero te dizer uma coisa. Vai ter pessoas que primeiro têm que receber a Jesus, renovar a sua mente para entender que aquela doença é uma operação satânica que está prendendo a vida dela. E só o Evangelho pode fazer isso. Não é uma religião, não é uma igreja, não é um pastor, é o Evangelho, irmão. É por isso que hoje eu fico vendo, né? Uma boa parte das pessoas, elas ouvem um Evangelho que diz, não, isso é assim mesmo, tá bom, vamos ficar quieto. O Evangelho não deixa a pessoa quieta. Eu vou dizer de novo para você que está em casa repetir comigo. O Evangelho não deixa a pessoa quieta. O Evangelho deixa a pessoa querendo fazer alguma coisa a qualquer tempo. Pode ser que algumas pessoas estejam em casa e achem que esse tempo da igreja fechada é um tempo que Deus te deu para tu tirar férias. Não tem férias em Cristo. O diabo não tira férias, irmão. Nós tiramos. Nós. Rapaz, tem gente para ministrar, eu vou viajar, passar 15 dias. Eu não vivo cansado. Mas vou passar 15 dias somente para dar atenção à minha família. Pronto, vamos embora. Porque tem gente que diz, rapaz, eu tenho que correr para descansar. E tu vive cansado na vida? Eu não vivo, não. O Evangelho não deixa a gente pesado nem cansado, não, querido. Então não é o Evangelho. O Evangelho deixa a gente descansado e de sobrecarregado, não. Amém? Mas vamos para cá. Isso é outra pregação. Aí ele diz assim, a mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desses fatos chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar para lá Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, se alegrou e encorajava a todos que permanecessem. Aleluia! Eu vim aqui essa tarde exortar você a permanecer, querido. Agora não é permanecer de todo jeito. Vê o que ele diz aqui. Exortar a todos que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração, ou de todo o seu coração. A graça de Deus pode ser vista na vida de uma pessoa, irmão. A Bíblia diz que ele viu a graça de Deus e se alegrou. Porque ele viu pessoas, querido, que antigamente eram escravas disso, escrava daquilo outro. Deixa eu te explicar uma coisa. Nesse tempo aqui, irmão, havia uma religiosidade tão grande, porque as pessoas viviam adorando N deuses, querido. E agora eles iam adorar um Deus que eles não podiam ver, mas era o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que Barnabé viu a graça de Deus sobre aquele povo, irmão. Rapaz, o povo num tempo desse alegre, o povo num tempo desse fervoroso, o povo num tempo desse querendo levar a palavra, só a graça de Deus mesmo. Não é somente essa frase que a gente diz, né? Só a graça, irmão. Não, aqui era a graça de Deus mesmo. Era a capacidade. Barnabé sabia, rapaz, isso não é pela capacidade deles, não. É a graça de Deus sobre eles, olha para aí. Como é que pode num tempo desse você estar com paz e alegria? É a graça, querido. Você está com desejo de encontrar fulano ou cicrano, seja por chamada de vídeo, seja no vizinho, seja um amigo, para pregar para ela receber Jesus. É a graça, irmão. Não é normal, irmão. É por isso que tem muitos crentes que estão frios, querido. Geladeira. Desanimado. Por quê? Porque o Evangelho não deixa a gente desanimado, irmão. Amém. Olha, se a gente receber o Evangelho, a gente não desanima, não. Amém. Desanima nada. Pressão não vai deixar de existir, mas também não vai deixar de existir bom ânimo. Vai, oxe, isso é conversa. Fulano não quis, não me desanima.
Cicrano andou errado, não me desanima. Beltrano, né, de todo jeito, não me desanima, querido. Porque é o evangelho que a gente está recebendo, querido. Você entende isso? Rapaz, a gente fica triste? Fica. Mas não é aquela tristeza que, rapaz, estou tão triste que eu acho que quando eu vou para a igreja eu vou pregar hoje não. Bota outro lá para pregar, porque a pessoa fica triste, sabe? Eu, meu irmão, vou ficar triste com quem não quer não. Aí ele continua dizendo aqui, vamos para cá. Estou quase terminando, tá bom? Aleluia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Outro grupo de pessoas já recebeu Jesus também, quando Barnabé chegou lá. Você está comigo aqui? Aí ele diz assim, vê. Aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar Saulo, que é o Paulo que a gente conhece, né? Assim que ele chegou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniam com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A Bíblia diz que foi o tempo que eles começaram, foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos. A Bíblia não diz assim, essa foi a única vez que chamaram aquele povo de cristão. Foi pela primeira vez. Porque quando ele chegou lá e viu aquele povo debaixo da graça de Deus, outro grupo já se juntou de novo. Eles começaram a permanecer fiéis de todo o coração ao Senhor e crescer no ensinamento da palavra. Aquele povo começou a ser chamado cristão. Se você ler a Bíblia daqui para frente, você vai ver uma coisa interessante. É que daqui para frente começou a se multiplicar o número dos discípulos, o poder começou a se manifestar de uma forma maior, mais pessoas foram sendo curadas, libertas, salvas, se ajuntavam a eles. A cada dia crescia o número de discípulos, irmão, porque os que já tinham eram animados, porque os que já tinham falavam para os outros, porque os que já tinham decidiam a cada dia andar no poder, uns mais, outros menos, mas todos desejavam isso. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, se você é crente, deseja andar no poder, meu irmão. Amém. Pastor, eu nunca orei nem pela uma dor de dente, ou nem pela uma dor na unha. Aprenda e tem poder na sua vida para orar pelas pessoas, irmão. Amém. Pastor, eu nunca preguei salvação para ninguém. Pregue para uma pessoa pelo menos, comece, meu filho. Amém. Eu já peguei salvação para o povo dentro do ônibus, já preguei salvação para o povo na feira, já preguei salvação para o povo no meio da rua. Eu peguei salvação para o povo no ponto do ônibus esperando. Chegou perto de mim e deu uma brechinha. Vai ser salvo se quiser na hora. Pode ser que ela nem esteja assistindo, né? Nesse dia eu tive a oportunidade de pregar Jesus para uma enfermeira. Começo veio, deu brecha. Eu digo, Jesus, quer ser salva, vai ser agora. Saiu salva. Vamos dizer assim, que eu nunca mais vi ela. Aqui. Naquele dia que a gente chegasse lá, ela dissesse, pastor, naquele dia, a única vez que a gente se viu foi a vez que eu fui salvo. Olha para aí. Diga aí. Como eu já disse aqui, irmão, né? O pastor já falou algumas vezes de orar por pessoas. Deus dizer, vai lá e prega para ela. E a pessoa ir lá na casa da pessoa, pregar para ela ser salva. E com pouco tempo depois partir para a glória, para uma eternidade. Meu irmão, nós temos que ter convicção disso, querido. Tem crente que vive uma vida enfraquecida, irmão, porque não é batizado com o Espírito Santo. Aprenda, pregue para ele, encha ele do Espírito, querido. Ou leve ele a ser cheio do Espírito. É para todo crente, querido. A Bíblia diz que esses sinais vão seguir aqueles que creem. Os sinais confirmam a palavra. Você está comigo aqui? A gente precisa cada dia ser ousado, querido. Porque é isso que Deus espera de nós. Rapaz, eu nunca esqueço. Olha, meu começo de treinamento era tremendo. Foi no tempo que eu comecei conhecendo Bruno, né?
E Bruno já é do comecinho mesmo. E era muito... Primeiro o povo pensava que Bruno era meu irmão, meu filho. Porque a gente andava sempre junto. Mas era todo dia, irmão. Todo dia. Eu acho que isso passou um bom tempo. Eu andava com uma bolsinha. Primeiro o pessoal pensava que eu era testemunha. Mas eu era testemunha de Cristo. E todo dia quando eu passava, o menino dizia, ó, tem um ali querendo ser batizado no Espírito Santo. Apareceu qualquer coisa, vamos ali orar para fulano. Olha, vamos pregar batismo no Espírito Santo. Todo dia eu estava exercitando isso. E vinha um, vinha outro, vinha outro. Eu nunca esqueço uma vez, irmão. Eu estava pregando para a irmã de Hugo. Pregando para a irmã de Hugo e a mãe dele assim sentada, olhando. Crente também, a mulher. Eu pregando batismo no Espírito Santo para a irmã dele. E a irmã dele assim meio... Rapaz, será que eu consigo? De repente me veio no coração. Eu disse, pronto, ela está ouvindo com desejo, vai ser batizada agora. A mulher que eu nem estava pregando para ela, só estava ouvindo, foi batizada no Espírito Santo primeiro do que a que eu estava pregando. Só porque ela estava prestando atenção do lado. Daqui a pouco a unção pegava o povo lá no beco e o pessoal ficava dizendo, rapaz, que negócio é esse? Mas deixa eu te dizer uma coisa, porque o evangelho é o poder, irmão. O evangelho não é uma reuniãozinha que a gente se junta, vamos falar umas coisas da Bíblia aí, para ver se... a gente passar o tempo. Tem nada para a gente fazer mesmo, né? Vamos falar aí da Bíblia. Abra aí qualquer coisa. Não, peraí. A minha Bíblia não pode abrir assim, né? Mas tem gente que diz, abra aí qualquer coisa. Aí pega a Bíblia, abre. Eita, Deus falou comigo aqui. O evangelho não é isso. O evangelho é um estilo de vida poderoso. Quando eu chego no lugar, a pessoa, eu estou com uma dor, digo, eu já fico, eita, vou orar por ela. E se não passar? Eu quero nem saber, eu sei que eu vou orar. Passando ou não passando, eu vou orar de todo jeito. Porque o evangelho vai ficar instigando a gente para isso. Amém. Se a gente não tem essa estiga ainda de chegar num lugar e dizer, rapaz, fulano, faz uns dias aí que está sofrendo com o negócio aí. A pessoa, já tomou remédio? Não, vai tomar um remédio, rapaz. O evangelho não é assim, não. Tem hora que o evangelho leva a gente a ficar quase desequilibrado. Porque já tomou remédio, passou não, vou orar. Depois deixa eu orar, que o remédio que ela tomou, o remédio que eu vou dar, ela vai fazer mais efeito do que esse aí. Pronto, vai ser assim. Você está comigo aqui, querido? Então a gente precisa ser despertado para isso, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente vai crescer, querido. Nós vamos crescer, irmão. Com as pessoas que você vai ganhar para Jesus. Até hoje tem um rapaz que faz os serviços de gesso aqui, né? Fez aquela sala lá do outro lado. Até hoje é interessante, porque a gente chamou ele uma vez para vir fazer, não sei o que foi. Aí ele chegou para acertar o serviço, já eram umas 5 horas. Ele chegou aqui, começou conversando, e ele tem uma deficiência ainda no ouvido, né? Uma vez ele estava no culto, eu orei por ele, rapaz, eu comecei escutando um pouquinho. Depois daqui um dia tu vai escutar mais. Mas o que acontece? Ele veio acertar o serviço aqui e chegou e ficou conversando com a gente e disse, rapaz, olha, o dia todinho, bicho, com uma dor de cabeça. Que, meu Deus do céu, e falava e disse, eu disse, aonde essa dor de cabeça? Digo, tu vai ficar bom agora. Ele disse, tá certo. Tá certo, eu peguei e disse, em nome de Jesus, dor de cabeça, saia. Aí ele olhou assim, ele disse, só saiu mesmo. Aí ficou espantado, não, escuta, ele ficou espantado. Ficou espantado assim, e depois ele foi fazendo as coisas e tal, né? De vez em quando ele vem, ajeita uma coisa, ajeita outra. Aí hoje ele diz, rapaz, eu não fiquei com medo naquele dia. Fiquei olhando assim, disse, oxi, que negócio é esse? O pastor já conhecia ele, né? De outro lugar. Mas ele na hora ficou assim, impactado, irmão. E foi uma dor de cabeça. E se fosse uma coisa maior? Mas só ele chegou em casa, disse à mulher dele, a gente vai ter que ir na igreja ali. O quê? Se eu cheguei lá, o camarada orou por mim, eu estava com dor de cabeça, sumiu na hora. Oxe, tu tá doido, a gente vai ter que ir lá, viu? E sempre ele vem com a esposa dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ah, pastor, mas é porque o senhor é pastor. Não, querido. É para todo filho de Deus, irmão. Amém. Todo filho de Deus é para fazer isso. Amém. Agora, se a pessoa nunca decidiu dar um passo, como ela vai ver isso acontecer? Se quando ela disser, eu vou orar, o diabo diz, e se não funcionar? A pessoa diz, é mesmo, né? Ah, então deixa. Aí fica só com a vontade. Não, meu irmão, quando der vontade, ora, querido. Ora e passou não, acaba de ter não, mas o poder de Deus ficou aí. Obrigado, Senhor, por teu poder operando nele.
E pronto, meu irmão, e persevera. No dia que o primeiro disser saiu, tu vai ficar procurando os doentes. Porque é o evangelho. Diga, é o evangelho. É o evangelho, querido. Não é somente uma reuniãozinha para a gente, não. É uma reunião que a gente vai sair daqui quase meio doido. Sabe o que é quase meio doido? Quase meio doido. Rapaz, quando eu ver um doente, agora eu vou orar logo por ele. Não quero nem saber. Tem um irmão, né, que hoje ele é um profeta, o Herênio. E é interessante, ele disse que quando começou conhecendo essa palavra, ele disse que ficou tão empolgado em ver os milagres, em ver aquilo. E ele disse que um dia morava do lado da casa dele um mudo. E ele começou tendo amizade com o mudo, chamou o mudo e cuspiu na goela dele, na boca, não sei onde foi. E não aconteceu nada, quase que ele arrumava uma confusão com o familiar do mudo, porque ele queria que o mudo falasse cuspindo na boca deles. Aí deixa eu te dizer uma coisa, escuta aí, certo? Vamos dizer assim que isso não aconteceu porque, primeiro, não foi uma direção de Deus, e segundo, não havia maturidade suficiente para fazer isso. Mas se o mudo tivesse falado, que repercussão não ia dizer? Ó, tem uma mala que cospe na boca dos outros e ele fala, traz o mudo tudo para ele estar cuspindo aqui. Né? Mas o que acontece? Mas hoje, se você for lá e falar com ele, ele vai ter N testemunhos, irmão, de pessoas que ele pegou na mão e levantou de cadeira de roda, pelo poder de Deus. Mas começou, foi ousado, cria que o evangelho é o poder de Deus. Não era aquilo, misericórdia, não deu certo, não, nunca mais eu oro por ninguém, Senhor, Deus me livre, oro mais não, viu? Não, meu filho, funcionou não. Quando eu ver outro, eu oro de novo. E quando eu ver outro, eu oro de novo. Pregou para um, aí diz, não quero não, estou bem agora, vice, obrigado. Jesus, eu sei que Jesus me ama. A pessoa, ao invés de dizer, está vendo que ninguém quer? Quando eu encontrar outro, der brecha, eu prego de novo. Se quiser, vai aceitar Jesus no meio da rua. Porque tem que ser assim, querido. Senão a gente tá aprendendo o quê? Nada. Somente para dizer Jesus te ama, não precisa nem vir para a igreja. É só dizer Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Mas o evangelho é o poder de Deus, irmão. A gente precisa desejar ser chamado de cristão mesmo. Sabia disso? Porque é isso. Eu queria somente ler um texto para a gente encerrar. Queria que você ficasse de pé. Ainda em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, versículo 1. Chama o louvor. O louvor, vem para cá, por favor. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Por onde você passar essa semana, Deus vai querer usar você. Eu declaro na sua vida, você vai ficar inquieto, percebendo que Deus quer usar você por onde você passar. O camarada chega lá no banco e bota aí 5 quilos de feijão, 2 quilos de farinha. Olha, estou com uma agonia tão grande aqui, já faz uns dias. A pessoa disse, quer que eu ore por você? Se eu orar, você vai ficar bom agora. Precisa nem sair daí, fica aí mesmo, fecha os olhos. E dá uma voz de comando, a pessoa dizer, vixi, o que é que tu tem? Misericórdia, passei mesmo. Eu mesmo não tenho nada, quem tinha era tu, mas já saiu. Pronto, é assim, irmão. Essa semana, pronto, a semana passada, querido. Eu agora está fechado, mas às vezes uma vez por semana, ou duas, dependendo do tempo, eu vou para a sauna. E a semana passada eu estava lá, e um rapaz estava se organizando para ir embora. Eu disse, já vai embora, eu disse, vou, estou com uma dor de cabeça tão grande. Eu disse, tu já provaste do poder de Deus? Já. Foi mesmo, vai provar mais um pouquinho agora. Fecha os olhos aí. Em nome de Jesus, botei o dedo na testa dele, dor de cabeça, saia. Aí ele disse, eu digo, e aí? Ele disse, saiu. Saiu mesmo. Ele disse, e apoio? Está mentindo? Não. Estou dizendo aqui. Era eu que estava, disse apoio e pronto. Vai na paz. Pronto, está tudo certo. Pastor, e se não passasse? Eu ia orar no outro quando aparecesse. Se ele disse, bota a mão nos doentes que eles são curados, apoio eu vou botar. Pregue que o Espírito Santo convence, então eu vou pregar. Não sei o que convence as pessoas.
Meu irmão, olha, pronto, teve outra vez que a gente ia para o sítio. Chegou lá, o camarada se abestalhou não, né? Deu atenção. Eu preguei Jesus para ele. Antes de começar o jogo, o cara já foi salvo. Porque não precisa muita cerimônia para ser salvo, não. É somente entender que Jesus veio morrer e deu a vida por ele. E que ele precisa acreditar de coração e confessar com a boca. Então, se der brecha, meu irmão, vai levar uma injeção de Jesus na veia. Amém? Atos capítulo 14, versículo 1. Presta bem atenção nisso aqui. Diz assim, vê. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, isso aqui é poderoso, esse como costumavam fazer, era de costume. Foram juntos à sinagoga dos judeus e ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Meu irmão, a gente tem que aprender a pregar o evangelho de uma maneira que as pessoas digam, rapaz, esse cara está falando a verdade mesmo. A fonte é segura. O evangelho é o poder de Deus, irmão, para salvar aquele que crê. Eu vou dizer uma coisa para você, que vem do meu coração agora aqui. Muitos de nós, eu vou dizer muitos de nós não, mas muitos de vocês, vai ficar admirado com o que vai acontecer quando você botar a mão numa pessoa e orar por ela. Nós não acreditamos de primeira que aquilo aconteceu mesmo. Eu não conto as pessoas, irmão. Uma vez a gente tem um evangelismo no presídio, e a gente chegou lá uma vez, e eu vi o rapaz com um braço na tipóia. E na hora que a gente entrou, passou pela revista, quando entrou, estava o cara com o braço na tipóia. E eu digo, vou orar por ele. Ele veio na cola, eu digo, meu irmão, deixa eu orar por tu. Foi o que isso aí? Rapaz, eu estava jogando bola ali, levei uma queda e machuquei o ombro, que eu não aguento nem mexer. É mesmo, deixa eu orar por tu. Ele disse, pode orar aí. Peguei no braço em nome de Jesus, Pai. Eu peço o teu poder operando nessa cravícula, nesses ligamentos, nessas juntas, em nome de Jesus Cristo. O teu poder operando aqui. Aí eu disse, tira a tipóia aí. Aí ele tirou a tipóia, esticou o braço e disse, oxe, rapaz, espera aí, bicho, olha. Estava conseguindo fazer isso não. Aí o que acontece? Pegou a tipóia, tirou, enrolou, botou no bolso. E ficou com o olho arregalado para o lado da gente. Quando a gente chegava, ele ia na cola para ouvir a palavra. Aí deixa eu te dizer uma coisa. E se não tivesse funcionado? Não tinha nenhum problema. Se eu chegasse lá, ele ainda está com isso, deixa eu orar de novo. Era para eu dizer, meu irmão, isso era, só estava fazendo o teste. Funcionou não, então é porque não funciona. Não, deixa eu orar de novo. Até pegar. Porque tem que ser assim, irmão. Não é a gente, porque não funcionou da primeira, não funcionou da segunda. A Bíblia diz que a gente necessita ser perseverante. Amém. É só para ter alguma coisa para a gente mesmo, é? Não, querido, é para se aperfeiçoar, para fazer o que Deus quer. Amém. Quer ouvir a voz de Deus? Persevere em oração. Quer perceber as direções? Mergulha na intimidade. Quer ver o poder manifesto? Abra a boca e bota a mão. Não é a mão na boca aberta, é no povo. Amém? Então a Bíblia diz que eles falaram de tal maneira que grande número veio a crer. Porque quem convence, irmão, as pessoas quando a palavra é falada é o Espírito Santo, não é a gente não. Mas se eu não falar, porque o Espírito Santo vai convencer como? A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, para o povo crer, tem que pregar. Amém? Amém? Aleluia. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Oh, obrigado, Pai. Eu quero, antes de qualquer coisa, orar pelas pessoas que estão nos assistindo em casa. E quero encorajar você a orar por pessoas também. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi pregada. E eu oro pela vida de cada um daqueles que estão nos assistindo nesse momento e daqueles que vão nos assistir. Em nome de Jesus Cristo. Onde houver uma dor, uma inflamação, uma infecção, seja ela nos rins, no pulmão, no estômago, em nome de Jesus Cristo.
Eu ordeno que toda enfermidade, toda inflamação, toda dor vá embora. Em qualquer junta ou articulação, em nome de Jesus Cristo. Eu libero o teu poder, Pai, operando sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Manifesta o teu poder para que o teu nome seja glorificado. Inflamação, infecção, dor. Obedeça ao nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus Cristo. Vai embora. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como Deus é bom, irmão. Aleluia. Vamos cantar essa música de novo. Aleluia. Pode ser essa mesmo. A gente vai continuar fazendo isso, olha. Vai aparecer aí na sua tela, bem de leve. Pode ser só o refrão. Isso. Vai aparecer aí na tela do seu celular ou do seu computador. O Pix da igreja, o número da conta. E se você deseja ofertar nessa igreja, você pode fazer isso. Aquilo que Deus colocar no teu coração. Se você é de outra igreja, não dizima, irmão, na igreja a qual você não faz parte. Eu falei aqui ontem, né, que às vezes tem pessoas que congregam em uma igreja e dizem, não vou muito com a cara desse pastor, eu acho que ele rouba, eu vou dar meu dízimo na outra igreja. Não faça isso. Dizime na igreja que você congrega. Ah, pastor, mas se meu pastor roubar, vai chegar um dia que ele vai prestar conta a Deus. E isso é real, irmão. Então, mas eu quero ofertar. Então eu sei do meu coração, irmão, como já tem acontecido, né? Às vezes pessoas passam na rua, nem da igreja são, ofertam na igreja. Então eu sei que Deus vai levantar mais pessoas, irmão, que vão nos assistir para ofertar nesse lugar, porque a gente vai crescer, querido. Hoje a gente só tem 2 computadorzinhos para transmitir as coisas. Meu irmão, vai chegar tempo que a gente vai ter pessoas empregadas somente para trabalhar nos computadores, para editar e fazer uma boa transmissão. Vai ser assim, irmão. Então, vai precisar de dinheiro? Vai. Deus vai levantar pessoas de dinheiro para fazer isso. É assim? É. Pastor, o senhor não tem vergonha de falar nisso? Não, eu nem. Amém? Então, olha, você pode ofertar e dizimar através da conta ou do Pix. E com certeza, se você fizer isso, não é a quantia, mas é a honra que você coloca nisso. Deus vai continuar agindo a seu favor. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse momento. Eu sei que tem pessoas que podem fazer isso agora, lá da sua casa. Eu oro pela vida delas, Pai, para que o Senhor dê a elas sabedoria, para que elas possam saber como administrar aquilo que elas têm, para que elas não tenham o pensamento de que ofertando e dizimando, o Senhor vai cuidar das finanças delas. Não, são elas quem administram, mas a sabedoria vem do Senhor, a direção vem do Senhor, e eu creio nisso em nome de Jesus. Aleluia. Então você pode fazer isso com alegria. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, olha, eu queria mandar um alô hoje aqui, tá certo? Para o irmão Lulu das rádios, o guerreiro de Deus. Esse camarada é um promoter do nosso programa. Todo culto ele bota. Não esqueça, amanhã programa Família Valorize na rádio 107.1. E também para a diaconisa Elziane, né, que tá no período de resguardo. É resguardo, né? Está no período de resguardo, né, da sua mais nova filha, Maria Valentina.
Então, paz também para ela. E é o seguinte, pessoal. Você sabe, amanhã, eu acredito que amanhã à noite a gente vai possivelmente fazer uma transmissão online também. Durante o dia a gente vai avisando. Acompanhe nas tuas redes sociais. Uma coisa é certa, de manhã, né? Você já vai ter palavra de Deus aí para a tua vida. A partir das 9 da manhã no programa Família Eu Valorizo, na 107.1 e pela página do Facebook. Provavelmente amanhã a gente vai fazer uma transmissão pelo Instagram, para começar nessa área também, tá bom? Pai, em nome de Jesus eu quero te dar graças pela tua palavra, pela vida de cada pessoa, Pai, que estava aí do outro lado, nos ouvindo com atenção. Eu declaro, Pai, o teu Espírito nos lembrando essas coisas. Eu declaro uma semana, Pai, de vidas sendo salvas na sua rua, no seu vizinho, no seu trabalho, no ponto do ônibus. Dá oportunidade a eles, Pai, de se aperfeiçoar, pregando salvação, orando pelas pessoas, batismo com o Espírito Santo e expulsando os demônios que aparecer. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, em nome de Jesus Cristo. Você que está aí do outro lado, que crê, diga amém. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém?